Há histórias que ainda me surpreendem pela positiva, e esta é certamente uma delas. Por isso, música. O jornal aberto, a chave a arrefecer, o gato a fingir que vai escrever. Sabemos fazer letras como pedra brunhosa, sem saber bem o que são. Bem, vou beber uma gasosa. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto, mesmo quando insisto. Ainda existe amor. Parte 2. Hoje temos um episódio diferente, mas que irá acalentar os nossos corações. Hoje vou contar-vos a história de Rodrigo Lopes, um fotógrafo e produtor de vídeo oriundo do Brasil, e do seu vizinho rabugento que, afinal, escondia uma vida digna de um filme. Rodrigo Lopes vive há mais de 10 anos em Willside, em New Jersey, com a esposa e as suas 2 filhas. Ele é fotógrafo, produtor de vídeo, daqueles que está sempre com uma câmera na mão a registar momentos, pessoas e pequenas histórias do cotidiano. Ao lado da sua casa vive um americano mais velho chamado Bill. Na vizinhança toda a gente sabe. Bill é o vizinho que reclama de tudo. O primeiro contacto entre os dois não teve nada de bonito. Um dia o Rodrigo ouve bater à porta, abre e vê Bill, sério, olhar direto e postura rígida, que diz: "Tem de cortar os arbustos." Aponta para a frente da casa. Os arbustos do Rodrigo estavam a atrapalhar a saída do carro do Bill. Não houve olá, não houve bem-vindo ao bairro, só exigência seca e distante. Rodrigo, como muitos de nós, ficou com aquela sensação esquisita e amarga. Pronto, calhei com um vizinho chato. Com o tempo, as coisas não melhoraram muito. Bill queixava-se do barulho, de detalhes, de pequenas coisas que iam acontecendo no dia a dia. E havia ainda uma coisa mais estranha. À noite, Rodrigo notava movimentos na casa ao lado. Luzes no segundo andar que se acendiam e apagavam, cortinas que se mexiam ligeiramente, uma sensação discreta de estar a ser observado. Nada de ilegal, nada de ameaçador, mas o suficiente para incomodar. Como pai, Rodrigo não conseguia evitar aquele pensamento: quem é afinal este homem que mora tão perto das minhas filhas e de quem eu não sei absolutamente nada? Bill, por sua vez, mantinha a distância, não falava da vida, não dizia em que trabalhava, não contava memórias. Era um homem fechado, quase uma sombra, com um nome próprio. Os anos passaram assim: educação mínima, cordialidade forçada e uma barreira invisível entre os dois. Até que chegou um inverno daqueles a sério. Neve espessa na rua, carros enterrados, entradas de garagem bloqueadas, a típica paisagem branca, bonita nas fotografias, mas dura no dia a dia. Rodrigo saía de casa com uma pá na mão, pronto para abrir o caminho. Quando olha para o lado, vê Bill, um homem idoso, com problemas nas costas, a tentar retirar a neve da frente da própria casa. Os movimentos são lentos, esforçados, quase dolorosos. Rodrigo atravessa a pequena fronteira entre as casas, aproxima-se de Bill e diz: "Eu ajudo." Não foi um grande discurso, não foi um gesto planeado, foi apenas humanidade. Rodrigo começa a limpar a neve da entrada de Bill. Demora, cansa-se, é um trabalho pesado. No final, Bill tenta dar-lhe $100 pelo trabalho. É o reflexo de quem sempre aprendeu que nada é de graça. Mas Rodrigo recusa, sorri, diz que não é preciso. E é aqui que algo muda. Esse não ao dinheiro
Foi na verdade um sim à confiança. Foi a primeira vez que Bill viu de perto alguém fazer algo por ele sem querer nada em troca. Depois desse dia, Bill começou a abrandar. O bom dia já não vinha embrulhado em mau humor. Às poucas palavras juntavam-se mais 2 ou 3, e o Rodrigo, com a sua natureza mais aberta, ia tentando puxar conversa. A desconfiança inicial deu lugar a um respeito silencioso. Depois, a pequenas conversas à porta. E, finalmente, a convites para entrar na sua casa. Um dia, Rodrigo entra na casa de Bill e percebe logo que aquilo não é a casa típica de um idoso qualquer. Por outro lado, há equipamento de imagem, câmaras, tripés, luzes, material de vídeo e até um telescópio profissional. Para um fotógrafo como Rodrigo, aquele é um parque de diversões, mas também um mistério. Por que é que um vizinho tão fechado tem tanto material profissional assim? Pensou. Bill comenta pouco. Diz apenas que gosta de filmar, de registar coisas e de observar. Rodrigo respeita o silêncio. Não insiste demasiado. Mas por dentro, algo não encaixa. Aquele homem que parecia não ligar a ninguém tinha em casa um verdadeiro estúdio de vigilância e produção. E não era só o equipamento. Mais tarde, Rodrigo viria a descobrir que Bill tinha o hábito de gravar o que acontecia à volta da casa durante anos. Entre esses registros, encontrou imagens dele próprio a chegar com a família, a descarregar as compras e a entrar em casa. Não era apenas um vizinho a fazer vídeos caseiros. Era outra coisa. A peça que faltava chegou num dia aparentemente normal. Bill pede ao Rodrigo ajuda para ir ao andar de cima. Rodrigo sobe as escadas, entra numa divisão e para. Ali pendurado na parede está um quadro, um certificado oficial com o emblema da CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Um texto, um agradecimento por mais de 30 anos de serviço prestado por Bill à agência. 30 anos. Não são 3 meses de estágio, não são 2 anos de escritório, são 3 décadas de uma vida dedicada a um trabalho que quase ninguém pode conhecer. Nesse instante, tudo faz sentido. O olhar sempre atento, as cortinas a mexer discretamente, as luzes acesas a horas estranhas, os equipamentos de filmagem, o telescópio e o hábito de registar tudo. Rodrigo percebe que, durante quase uma década, viveu ao lado de um ex-agente da CIA. Não sei as palavras exatas que eles trocaram nesse momento, mas sei uma coisa. A partir dali, a relação entre os dois mudou completamente. Rodrigo guarda o segredo, não o espalha no bairro e não transforma o seu vizinho num espetáculo. E esse silêncio é para Bill mais uma prova de que pode confiar no seu vizinho. Com o tempo, Rodrigo descobre também que Bill está doente com leucemia. O corpo já não acompanha a cabeça, já não aguenta o peso dos anos, nem o peso de uma vida inteira vivida na sombra. A imagem do vizinho rabugento vai caindo aos poucos. No lugar dela, aparece um homem cansado, com dores, solitário, alguém que passou a vida a observar o mundo sem nunca o poder contar. A ajuda de Rodrigo deixa de ser apenas limpar a neve, passa por pequenas coisas: estar presente, conversar, ouvir e dar a atenção necessária. Bill, que começou por bater à porta para reclamar dos arbustos, agora abre a porta da própria história, não para revelar segredos de Estado, mas para revelar as marcas invisíveis de uma vida de serviço. Infelizmente, Bill acaba por morrer vítima de leucemia. Quando alguém que vivia ao nosso lado desaparece, é estranho. A casa continua lá, o número continua o mesmo, mas falta qualquer coisa. Rodrigo recebe então uma notícia inesperada. Bill deixou-lhe uma herança. Não uma herança de luxo, não dinheiro em contas escondidas, deixou-lhe todo o equipamento audiovisual que tinha em casa: câmaras, lentes, tripés, luzes e o telescópio profissional que usava para observar o céu e talvez o mundo à sua volta. Junto com esse equipamento, vinha também um outro tipo de legado: os vídeos que Bill tinha gravado durante anos. Registros do bairro, do movimento da rua e, entre eles, imagens do próprio Rodrigo a viver a sua vida em Wildside. Para muita gente, isto podia parecer inquietante,
Mas para Rodrigo, ao olhar para tudo aquilo, a leitura é outra. Aquele homem que começou como um vizinho desconfiado tinha passado a confiar tanto nele que decidiu deixar-lhe não só os objetos, mas também os olhos com que observava o mundo. É como se dissesse: agora continua tu a olhar, continua tu a registar, mas faz isso à tua maneira. Ao recordar a história, Rodrigo resume a grande lição que recebeu desta amizade improvável. Ele diz: é uma lição de paz, de que devemos ajudar os outros sem pensar em nada em troca. Um gesto simples, ajudar um vizinho idoso a tirar a neve da porta, abriu a porta a uma amizade importante e, ao mesmo tempo, revelou um passado que, de outra forma, teria morrido no silêncio. Pessoal, no fundo, esta não é só a história de um ex-agente da CIA, é a história de um homem que passou décadas a trabalhar nas sombras e que, no fim da vida, encontrou luz naquilo que há de mais básico e humano, a bondade gratuita de um vizinho. E também há um lembrete para todos nós. Quantas pessoas vivem entre meias paredes connosco? Quantas portas fechadas ignoramos todos os dias? Quantos bills existem nos nossos prédios, nos nossos bairros, nas nossas ruas, à espera de que alguém um dia atravesse a linha da vedação, pegue na pá e diga simplesmente: eu ajudo. Que façamos o mesmo. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto, mesmo quando insisto.